Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 128. Temor de Deus e felicidade no lar. 128, Salmo 128, um cântico de romagem, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, esse é um salmo que nós desejamos. Todos nós estamos aqui porque todos nós queremos que o nosso lar esteja bem, que seja um lar que realmente ande nos caminhos do Senhor, que seja abençoado pelo Senhor. E a gente sabe que as investidas do inimigo são grandes para poder destruir a família, né? E graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor, que nos ensina, que nos instrui, que nos adverte, muitas vezes também nos corrige, para que a gente possa andar bem e ter a nossa família toda no caminho do Senhor. E é por isso hoje que o pastor José Roberto está aqui com a gente, para poder falar um pouquinho a respeito do que a gente fazer nesses momentos tão difíceis pelos quais a gente está passando. Nós temos aqui, né, muitas mães, muitos pais, mas temos também avós que se preocupam, né, com os seus netos, com a situação de hoje. Então, vamos orar para a gente iniciar? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Obrigada por essa oportunidade de, apesar de estarmos longe um dos outros, mas estamos bem pertinho através desta tecnologia, Senhor. Que o Senhor mesmo fez com que o homem desenvolvesse para que a gente pudesse ter essa oportunidade de conversar. E hoje, de uma maneira muito especial, estamos falando dos nossos filhos, de como lidar com eles numa situação difícil pelo qual nós estamos passando. Sabemos que o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai cuidadoso, é um Pai justo e que nos ensina cada momento da nossa vida. E agora queremos pedir que o Senhor tome o teu servo, o pastor José Roberto, que virá trazer a mensagem. Que tudo que ele falar venha de encontro aos nossos corações e que possamos sair daqui fortalecidos para o nosso lar poder crescer em graça e em glória. Muito obrigada por tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigada pela presença de cada um que aqui está. Que todos eles sejam muito abençoados por ti. É em nome de Cristo que oramos. Amém. O nosso projeto Mãos e Coração, em 2022, tem a honra de estar aqui com vocês para trabalhar essa temática de como lidar com meu filho nesta nova concepção de mundo, ok? Então, é uma pergunta importante, é um tema relevante, que eu gostaria muito de estar compartilhando com vocês e mostrando a vocês, mediante a palavra de Deus, aquilo que nós podemos entender sobre essa nova concepção de mundo e como é que nós podemos lidar com os nossos filhos, sejam eles jovens, sejam eles adultos, sejam eles adolescentes, mas especialmente sejam eles crianças, está ok? Então, muito obrigado, mais uma vez eu sou o secretário nacional da infância, tá ok? E eu espero em Deus que seja muito bom esse tempo aqui. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é um texto bíblico. O que é que a Bíblia diz? Será que a Bíblia diz algo sobre o mundo, sobre esse novo tempo, o mundo de hoje? Existem vários textos, inclusive textos difíceis, não é? Porque quando a gente lê o texto, a gente fica meio que desanimado. Nos últimos dias virão tempos difíceis, onde os homens serão avarentos, jactanciosos,
desafeituados, enfim. Mas eu queria pegar um outro texto aqui, além desse que eu citei, que é o texto de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versos 19 a 23, tá? Que diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não estivesse ou não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso, deixa eu tirar aqui um pouquinho, por causa do Evangelho, só um minuto. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Esse é um texto que Paulo escreve à igreja de Coríntio, né, na sua primeira carta, para poder dizer ali àquela igreja que ele era, em outras palavras, e usando o vocabulário do momento, que ele estava na vibe, né? Ele estava antenado com tudo que acontecia ao seu redor. Paulo sabia e tinha uma concepção de mundo completa, heterogênea, sem lacunas. Ele sabia falar para quem era judeu, para quem não era judeu. Ele sabia falar e se envolver com aqueles que não tinham lei, com aqueles que obedeciam à lei de Moisés, enfim. Ele mostrou nesse texto que é necessário conhecer o mundo em que vivemos. Se Paulo estivesse agora vivendo esse exato momento, eu tenho certeza absoluta que ele estaria imbuído, envolvido, concentrado e a aprender todas as coisas que estão disponíveis nesse mundo, sem, contanto, se contaminar com elas, especialmente com aquelas que são pecaminosas. Por exemplo, ele ia tentar saber como é que ele deveria lidar com o mundo tecnológico, porque o mundo tecnológico é a realidade dos nossos dias. Então eu fico imaginando o Paulo aí, tentando abrir aí seu blog, tentando abrir sua conta no Instagram, para anunciar o Evangelho de Cristo, tentando bolar um joguinho de um aplicativo para o smartphone, para que a criança, o adulto, o jovem possa, mexendo no computador e na internet, aprender de Deus e de Cristo. Eu fico imaginando isso, meus irmãos. Eu fico imaginando isso. Portanto, o desafio de lidar com os nossos filhos é um desafio de entender o que é que a Bíblia diz, mas também conhecer o mundo em que você está inserido hoje. Até aqui tudo bem? Todo mundo está escutando? Picotou alguma vez? Só agora no final, mas está bem bom, bem melhor. Beleza, ok. Então vamos lá. Vamos mudar de slide então agora, tá certo? Ok. Portanto, estamos vivendo uma época da história da humanidade de profunda mudança em todos os segmentos da sociedade. Existem mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças educacionais, mudanças sociais, mudanças financeiras, mudanças religiosas, né? Mudanças tecnológicas. O que paira sobre nossa geração é uma nova visão de encarar a realidade e de celebrar a vida. E nessas mudanças ocorridas, ou essas mudanças ocorridas, elas foram muito rápidas e de forma transacional.
E isso nós chamamos de pós-modernidade, tá? Tá vendo a plaquinha aí? Tempo de viver coisas novas. Então, o que é novidade é o que interessa. Aquelas coisas mais antigas, mais tradicionais, elas estão sendo deixadas de lado. É claro que eu não estou dizendo com isso que eu concordo com isso. Não concordo. Eu acho que tem situações que são de tradição, são antigas e que precisam permanecer. Porém, essa nova estrutura, chamada pós-modernidade ou até mesmo modernidade líquida, que é algo que Zygmunt Bauman fala de maneira muito precisa, modernidade líquida, né, que é uma modernidade flexível, que a gente se adapta ao local onde nós estamos, como a água se adapta ao ambiente em que ela está inserida. Se for um ambiente quadrado, aquela água vai ficar no formato quadrado, ela vai preencher aquele formato quadrado. Se você colocar aquela mesma quantidade de água que estava num recipiente quadrado, num recipiente redondo, aquela água vai tomar a forma arredondada e vai ocupar aquele espaço arredondado, porque a água tem essa flexibilidade. Então, Zygmunt Bauman fala que nós somos assim, nós precisamos ser assim, nós precisamos ser flexíveis para nos adaptarmos a cada realidade de cada momento e de cada estrutura. Pensando nisso, eu quero trazer aqui para vocês a opinião de um pastor reformado, que eu tenho certeza absoluta que talvez você já tenha lido algum livro dele. Você já tenha, inclusive, lido esse livro aqui, A Morte da Razão, do autor, teólogo, pastor, professor Francis Schaeffer. Ele diz assim: cada geração defronta com este problema de aprender como falar o seu tempo de maneira comunicativa. É problema que não pode resolver sem uma compreensão da situação existencial, em constante mudança com que se defronta. Para que consigamos comunicar a fé cristã de modo eficiente, portanto, temos que conhecer e entender as formas de pensamento da nossa geração. Olha, eu li esse livro em 1997, quando eu ainda estava no seminário. E esse homem já escreveu nesse livro, que provavelmente foi editado antes de 97, mas veja como a palavra dele é tão atual. Tudo isso é verdade para hoje. Portanto, se eu quero lidar com o meu filho, se eu quero falar do amor de Deus para ele, se eu quero entender como é o meu filho hoje, eu preciso entender qual é a forma de pensamento dessa geração de hoje. Eu tenho 48 anos de idade. Eu sei que eu não pertenço a essa geração. A minha geração é uma geração antes dessa. As pessoas que são dessa geração são aquelas que são nascidas de 1995 para cá. Todos que nasceram antes de 1995 são de uma outra geração, e não sou eu que estou dizendo isso. São os sociólogos, são os antropólogos, são os psicólogos, trabalham com a antropologia, com o estudo do ser humano, ok? Até aqui tudo bem? Tá dando para entender? Tudo bem, pastor. Ok, vamos lá então. Então vamos para o conceito. Eu vou passar bem rápido, porque eu não quero perder muito tempo com isso, mas é importante você entender o conceito de pós-modernidade. Pós-modernidade é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, quando, por convenção, se encerra em 1950 e o modernismo sai de cena e entra o pós-modernismo, a pós-modernidade. Portanto, a pós-modernidade é uma atitude intelectual
que se revela numa série de expressões culturais que negam os ideais, o suporte da cultura ocidental moderna. Então, ela veio para trazer uma desconstrução. Eu sei que para aqueles que gostam da pós-modernidade, talvez eu esteja aqui um tanto quanto incomodando, mas a ideia é essa: a pós-modernidade ela veio para trazer uma ruptura e desconstruir alguns ideais e alguns pilares que o modernismo estabeleceu, que o iluminismo estabeleceu e que outras eras da nossa humanidade estabeleceram. Podemos dizer, então, que a pós-modernidade é o apagar das luzes de uma cultura agonizante. É, ao mesmo tempo, o parto de uma cultura nova. Sua proposta é rever todo o nosso sistema de vida. Ok? Então, vamos lá. Quais são as características que nos afetam? Presta atenção, porque agora eu estou dizendo a você que mundo é esse que você vive. Presta atenção. O tema da nossa palestra é como lidar com o meu filho diante de uma nova concepção de mundo. Que mundo é esse? Então vamos lá. Quais são as características desse mundo? Vou dizer agora para você. Uma das características desse mundo é o colapso das crenças, ok? Já não há mais um conjunto de valores. O que se faz é desmantelar as regras e as estruturas, ok? Colapso. Desinteresse total em regras, em normas, em crenças. O que vale é que você mesmo faça as suas crenças, crie as suas crenças, crie as suas regras. Não existe mais um conjunto de valores. Então, essa é a primeira característica do mundo que você está inserido, que o seu filho está vivendo, ok? Segundo, a busca pela novidade exótica. Tá? Não sei se você está vendo a imagem, mas a ideia é essa. A ideia é buscar cada vez mais se mostrar ao mundo de maneira exótica, né? Pinta uma unha, deixa um cabelo crescer, ou se não raspa, pinta o cabelo de todo, tá certo? Usam roupas chamativas, como você está vendo aí, a imagem. Mexem nos dentes, né, para afinar, para desafinar, para tirar. Então, assim, cada dia é um rolo novo. Cada dia é uma situação nova. Como diz essa música em espanhol, né, que diz assim: cada noite um rolo novo. Ontem o yoga, o tarô, a meditação. Hoje o álcool e a droga. Amanhã, quem sabe, a aeróbica e a reencarnação. Essa música tem como tema Como de Siete, Como Contarte. É uma música espanhola. Então, a mídia vai criando mitos. A mídia vai criando conceitos. A mídia projeta sempre o que é contra o que já estava estabelecido. O certo virou errado e o errado virou certo. Hoje a gente não torce mais pelo bonzinho da história, pelo herói da história, pelo mocinho da história. Hoje a gente torce pelo vilão, porque o vilão é o cara mais legal, porque o vilão é o cara da hora. Então a gente vai buscando essas novidades exóticas. Mas tem mais. Que outra característica? A característica de escandalizar. Como você está vendo aqui, tá certo? Assim como você viu no outro. Ok? A gente pode até colocar essas duas coisas numa mesma coisa. Há necessidade sempre de escandalizar, de mostrar que você é diferente, que ninguém tem nada a ver com isso. Então, eles quebram padrões. Né? Eu tenho um filho adolescente de 15 anos e tenho um filho de 10 anos. O meu filho de 15 anos, eu já vejo nele alguns aspectos dessa questão da necessidade de escandalizar.
Recentemente ele deixou o cabelo dele tão grande que eu disse a ele, olha, não estou mais aguentando. Ou você ajeita para ele ficar todo para trás e você quer colocar o seu cabelo grande para trás, ou você vai lá no salão para cortar um pouco, porque tá feio, não tá legal. E acabou que ele foi, né, para ajeitar um pouco aqui, aparar e ficar uma coisa pelo menos mais apresentável. Mas hoje é isso, é uma necessidade de escandalizar, mas também de um estilo individualista, de um estilo hedonista e de um estilo narcisista. Eu vou explicar cada uma dessas. As pessoas são individualistas, embora gostam de viver em tribos, como eles falam, né? Junta lá os adolescentes, que os adolescentes vão falar muito na sua tribo, no seu grupo, não é? Vivem essa situação. Querem ser muito individualistas, mas gostam lá das suas tribos, né? Eles são hedonistas no sentido de que eles vivem para o prazer. Se não der prazer, eles não querem experimentar. É o prazer pelo prazer. E aí é o prazer de experimentar um delicioso chocolate, né? Porque eu gosto de chocolate, gente. Quando eu como chocolate, eu realmente me sinto com prazer. É um momento de prazer. Mas aí eles misturam tudo isso. E aí vem questões sexuais, vem questões morais, né? E eles colocam toda a sua força nisso, nesse hedonismo de viver o prazer pelo prazer. E eles são narcisistas. E todo narcisista é aquele que olha para o espelho e ele vê muito mais do que ele é. Está olhando aí a imagem, né? Tem um gatinho na frente do espelho, mas como é que esse gatinho se vê? Um leão. Porque todo narcisista olha para si mesmo mais do que é, mais do que pode ser. Então a gente vive isso, individualismo, hedonismo, narcisismo, e os nossos filhos, desde pequenos, já vivem nessa vibe, já vivem nessa situação. Eles não são individualistas, eles só querem o que dá prazer para eles, e eles se acham demais. E aqui eu não estou pedindo para o seu filho ser o patinho feio da história. Mas, às vezes, se achar demais, a gente cai no erro da soberba, né? A gente cai no erro da arrogância, de achar que somos aquilo que, de fato, nós não somos. Mas existem mais coisas. Eu estou indo rápido para que você entenda. A substituição da ética pela estética. As pessoas produzem todinhas, querem corpos maravilhosos, querem corpos sensuais. As mulheres e os homens estão lá na academia, não por causa de uma questão de saúde, mas para a beleza estética e para provocar as pessoas que estão lá fora. Me desculpem, é claro que eu estou generalizando, e eu peço perdão, porque tem gente que vai para a academia, tem gente que se arruma, tem gente que se produz, e não é para isso, né? É porque gosta, é porque se sente bem. Mas hoje, muitas vezes, as pessoas estão trocando a estética pela ética, ou melhor, a ética pela estética. Ou seja, não tem ética nenhuma, mas é a pessoa mais linda do mundo, mais maravilhosa do mundo, com as roupas mais caras do mundo, né? Mas por dentro não tem ética, e a gente valoriza isso mais, e a gente não pode. É esse tipo de mundo, é esse tipo de situação que o seu filho está vivendo. Mas existe mais, seu filho está vivendo no mundo de crise existencial. Ele não sabe o que é, especialmente quando a gente lidar com essa questão da ideologia de gênero, que a gente tem que ter muito cuidado. Eles estão dizendo aí que a gente nasce sem saber o que a gente é, e que a gente só vai descobrir o que a gente é depois que a gente experimentar, né, todas as experiências da vida. Aí eu vou decidir se eu vou ser homem, eu não vou ser homem, se eu vou ser mulher, eu não vou ser mulher, se eu vou ser isso ou vou ser aquilo. Mas Deus nos diz que só existe homem e mulher. Enfim, eu não vou entrar aqui nesse mérito da gente
falar sobre essa questão do combate contra a ideologia de gênero, porque não é essa a temática, mas que ela é e que ela está no mundo que o seu filho está vivendo, está, e você precisa cuidar disso. Quando o seu filho começar a perguntar quem ele é, você diz, você é de Deus. Você é um garoto, uma menina de Deus. Foi Deus que o fez. Foi Deus que o criou. Não perca tempo, porque essa crise existencial, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer e você tem que ser forte, você tem que ser firme para dizer quem seu filho é. Além disso, nós estamos vivendo num mundo de pluralidade, não existe mais uma verdade absoluta. Todo mundo tem o direito de defender sua própria verdade. Todo mundo tem o direito de apontar o caminho que deve andar. Porém, a gente sabe que só existe um caminho, uma verdade, vida. E esse caminho, essa verdade, essa vida é Jesus Cristo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Além disso, tem os riscos digitais, não é? Porque, além de todas essas coisas que nós falamos, nós também estamos vivendo num mundo altamente digital, num mundo altamente tecnológico. E existem os riscos. Eu sei que esse mundo digital é importante, é crucial. Viver sem internet hoje não dá. Veja só, eu só estou conseguindo falar com vocês hoje, apesar de toda a dificuldade, às vezes travar, teve aquela dificuldade no início, porque eu estou usando da internet, da tecnologia. Mas existem riscos aí. Riscos de quê? Riscos ao corpo, risco à mente e risco ao comportamento. E o seu filho está inserido dentro dessa realidade de um mundo digital, ok? E quais são os riscos? O mau uso do tempo livre, a distorção de hábitos do sono e de alimentação, tecnoestresse, multitarefas, sexualidade virtual problemática, pedofilia e pornografia digital, cyberbullying e violência online, tendência à ilegalidade e crimes cibernéticos e confusão entre o mundo real e o mundo virtual, causando danos mentais. Ou você acha que aquelas crianças e adolescentes que entram numa escola com a arma escondida, e isso acontece muito lá nos Estados Unidos, eles não estão e não são vítimas desses riscos digitais? Claro que são. E eles começam a confundir o mundo real com o mundo virtual e acabam fazendo o que eles fazem e a atrocidade que eles fazem, tá certo? Por isso, a pergunta é, o que fazer? Porque agora você já sabe qual é o mundo que o seu filho está inserido. Se você estiver escutando um barulhinho de uma gritaria aqui, uma gritaria ali, são alguns alunos aqui do Mackenzie, porque eu estou aqui no Mackenzie, tá? Então hoje é dia de os alunos estarem aqui com os pais para uma atividade familiar, recreativa. Então algumas crianças estão correndo aqui ao redor da sala onde eu estou. Mas eu espero que isso não chegue a lhe incomodar. Agora que você sabe o mundo em que o seu filho está inserido, o mundo em que você está inserido, a pergunta é, o que fazer então? O que fazer então? Vamos lá então. Precisamos de valores eternos, gente. Para combater tudo isso aí, precisamos de valores eternos. Porque há valores temporais, há valores locais, há valores mutáveis, mas também há valores inegociáveis. O crente, eu e você, pai, mãe, necessitamos ter uma cosmovisão cristã completa. E qual é a nossa cosmovisão que precisa ser completa? É aquela cosmovisão da criação, da queda
da redenção e da consumação, ok? Essa é a nossa cosmovisão. Deus criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher. O homem e a mulher, como criação perfeita de Deus, se corromperam e caíram do seu estado de perfeição. Essa queda trouxe uma bagunça a todo mundo, não só ao ser humano, mas a todo mundo. O pecado afetou a toda a existência, ao mundo, ao planeta, à natureza, a tudo. Mas graças a Deus, que Deus, no seu infinito amor, mandou a nós e à terra a redenção, que é Cristo, e nós estamos na expectativa da consumação, que é quando estaremos com Deus eternamente, nos braços do Pai, experimentando a vida eterna, ok? Então precisamos de valores eternos, que nos deem uma cosmovisão cristã robusta, e a nossa cosmovisão cristã é uma cosmovisão cristã bíblica e reformada. Nós acreditamos na Bíblia como valor eterno, nós acreditamos nos nossos símbolos de fé, que nos ajudam a entender a palavra de Deus, e em todos os pilares da reforma protestante, sola fide, sola escritura, da reforma protestante, ok? Precisamos também de igrejas com I maiúsculo, porque hoje existe um amontoado de igrejas com I minúsculo. São igrejas que, na realidade, não devem ser consideradas igrejas. Nossas igrejas não podem se fiar apenas ao espetáculo. A igreja deve ser local de ensino, de santidade, de comunhão, de ação. Deve existir amor e respeito no trato com o ser humano, mas também deve existir rigor e disciplina. O homem continua necessitando de balizas e de norte, e a igreja precisa dar esse norte. Igrejas saudáveis. Precisamos clamar por igrejas fortes. Nós vamos dar uma resposta como família quando estivermos inseridos dentro de igrejas com I maiúsculo, igrejas fortes e saudáveis. Mas não é só isso. Precisamos de respostas. Não só a igreja, mas os pais precisam dar respostas relevantes para a vida dos membros e dos filhos. Que respostas nossas igrejas estão dando? Pregamos o que para as nossas famílias? O que precisamos ouvir? O púlpito está dando respostas sérias ou é um falatório sobre religião? Do que se ocupa o púlpito da sua igreja? De Cristo ou de rotulações? Ah, não, eu sou puritano. Ah, não, eu sou liberal. Ah, não, eu sou pentecostal. Para com isso, a gente não está atrás de rótulo. A gente precisa de igrejas e famílias fortes que possam dar resposta quando o filho leva... Eu sou menino ou menina? Eu sou de Deus ou sou do mundo? E qual vai ser a resposta que você vai dar? Precisamos de respostas que glorifiquem a Cristo para fazer com que o meu e o seu filho sejam pessoas que glorifiquem a Cristo. Ok? Então precisamos dar respostas. Precisamos também de uma fé viva. Não de uma fé que depende das circunstâncias. Porque você sabia que a maioria da fé das pessoas que se dizem cristãs hoje são atitude de fé circunstanciais? Se não tiver tudo bem, essa fé desaparece. Parece que só tem fé quando está tudo bem. Portanto,
Portanto, a nossa fé precisa ser viva, mesmo quando estivermos em momentos difíceis e também em momentos felizes. Parece banal, mas tem nexo no que eu quero dizer. E o que é que eu quero dizer? O cristão deve expressar o caráter de Cristo nas suas relações e no seu ambiente. O pós-modernismo ou o pós-moderno necessita ver o cristão como pessoas espirituais, coerentes em sua fé. Lembra de Davi? Quando foi colocado em xeque a fé do povo, ele disse: como é que vocês aguentam um negócio desse? Esse Golias vai chegar aqui e você vai aceitar isso? Ele pode vir com a força que ele tem, com o tamanho que ele tem, mas eu vou contra ele em nome do Senhor. Precisamos dessa fé viva, gente, porque estamos perdendo os nossos filhos para a internet, estamos perdendo os nossos filhos para os youtubers como Felipe Neto e a Companhia Limitada, que diz um monte de asneira e o seu filho está indo na orientação dele, no que ele está dizendo. Precisamos de uma fé viva para que o nosso filho entenda que a nossa fé precisa também ser a fé dele. O que devemos fazer? Precisamos de uma pregação cristocêntrica. A pregação precisa ser cristocêntrica. Quando eu estiver ensinando meu filho em casa, quando eu estiver ensinando meu filho no carro, quando eu estiver ensinando meu filho na igreja, quando eu estiver ensinando meu filho em qualquer lugar, eu preciso apontar para Cristo. Os nossos cultos, as nossas reuniões ou qualquer outro encontro em que fizermos para ouvir a palavra, essa palavra precisa ser cristocêntrica. Cristo precisa voltar a ser o centro e o interesse da pregação. Cristo precisa voltar a ter a primazia em nosso ensino. Cristo precisa voltar a primeiro lugar no nosso púlpito, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. Chega de estrelismo. Nós precisamos apontar para Cristo. O meu filho Pedro, o meu filho Davi precisa saber quem é Cristo. Eu, na minha vida, naquilo que eu digo, naquilo que eu falo, naquilo que eu prego, preciso mostrar para os meus filhos quem é Cristo. Se eu fizer isso, não tem nada nesse mundo, mudança e aspecto nesse mundo que vai tirar do coração dele essa verdade, que Cristo é o centro. Mas vamos lá, porque precisamos dar passos a mais. E que passos a mais são esses? Para poder lidar com os nossos filhos mediante uma concepção nova de mundo. Evangelizar na palavra. Olha o que é que Marcos 13:31 diz. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Foque na palavra de Deus. A palavra de Deus é atual para hoje, como foi atual há 30 anos atrás, como foi atual há 50 anos atrás, como foi atual há 100 anos atrás, como foi atual há 200 anos atrás, não importa. A Bíblia é a Bíblia e a palavra de Deus não passará. Passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Então, foque na palavra, tá ok? Ao focar na palavra, só um minuto aqui, você vai entender que essa palavra é eficaz, porque ela é perene, porque ela é atemporal, porque ela é absoluta. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Quando eu falo de perene, eu estou falando do quê? Eu estou falando que essa palavra, ela dura para sempre. Quando eu falo que algo é perene, eu estou dizendo que dura para sempre, é aquilo que é eterno. Por isso, desde lá, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, desde lá do Antigo Testamento com os profetas,
Tudo aquilo que a palavra de Deus diz permanece perene, permanece eterno, permanece perpétuo, que se conserva durante muito tempo, que não pode ser interrompido, ele é contínuo. Por isso a palavra de Deus é tão importante e eu preciso focar nela, porque ela é perene, mas ela também é atemporal. Não existe tempo para ela. Não. Esquece a Bíblia, que agora não é tempo da Bíblia. Talvez daqui a 10, 15 anos voltemos ao tempo da Bíblia. Não. A Bíblia é atemporal, ela serve a todos os tempos. Ok? A Bíblia não é afetada pelo passar do tempo. Ela faz parte de qualquer época e qualquer tempo. Ok? Então ela é atemporal, intemporal, mas ela também é absoluta. Ela é independente, ela é ilimitada, ela é soberana, ela não tem restrições, ela é completa. O que tem nela é imperativo, não é opção, é imperativo, e ela não padece de contradições. A gente não encontra contradições na Bíblia. Por isso, queridos, foco na palavra de Deus. Quer lidar com seu filho que vive numa concepção de mundo diferente da sua? Foca na Bíblia, irmão. Foca na Bíblia, ok? Porque focando na Bíblia, eu vou neutralizar os efeitos do relativismo moral. E como é que eu vou neutralizar os efeitos do relativismo moral? Com o antídoto que é o evangelismo. E o evangelismo tem que estar pautado numa visão, no entendimento, na clareza e na agilidade. Eu não sei se você já ouviu aí alguém da administração, do direito, enfim, da área de ciências sociais, ciências humanas, né? Falar sobre o VUCA. O VUCA é um termo inglês, americano, né? Que fala sobre visão e tal. Aqui, numa tradução para o português, eu trouxe aí visão, entendimento, clareza e agilidade que precisam estar no evangelismo, no antídoto para neutralizar. E quando a gente fala de evangelismo, a gente está falando de evangelho. Quando a gente está falando de evangelho, a gente está falando de palavra de Deus, não é isso? Então vamos lá. Olha só. Quando a gente fala de visão, a gente precisa, pai e mãe, professor, você que está lidando com a criança, que está num mundo totalmente diferente do seu quando você era criança. Seja um visionário, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, Gênesis 15, 5, olha para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Deus deu uma visão a Abraão. Deus deu uma visão a Abraão. Abraão viveu a vida dele como um visionário. Portanto, você precisa viver a sua vida com relação aos seus filhos como um visionário. Tenha perspectiva. Perspectiva é entender o passado, compreender o presente e antecipar o futuro. Mas você ficar parado lá na sua zona de conforto, você fica lá deixando que o seu filho seja instruído por quem quer que seja, menos por você. Eu sei que alguns pais usam a desculpa, e talvez não seja desculpa, do trabalho, do tempo, do cansaço, mas será que isso tudo é desculpa? Seu filho está se perdendo, seu filho está escutando outros mestres quando ele deveria estar lhe escutando. Tenha entendimento. E o que é que eu quero dizer com isso? Romanos 12, 2 diz assim, e não sedes conformados com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e ao homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Ou seja, Deus está dizendo, entendimento é a chave do negócio. Lembra que no início eu li o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, o que Paulo tinha ali quando ele falava, eu me fiz de judeu para com os judeus, de fraco para com os fracos, de sem lei para com os que estavam sem lei, com lei para os que estavam debaixo da lei. Ele tinha entendimento, ele entendia o que acontecia ao seu redor. Tem entendimento também para que você entenda, para que você conceba, para que você visualize tudo aquilo que está ao seu redor. Mas também tem a clareza. Clareza. Lembra quando você põe um pingo, uma gota de colírio, de água, de água não, né? Mas tem uma outra substância que agora eu estou... A gente usa muito quando está limpando ferimento também. Agora, bom, enfim. Mas vamos no colírio, porque no colírio eu lembrei. Quando você põe o colírio para poder limpar a sua vida, para poder enxergar melhor, porque entrou uma sujeira, ou porque sua visão está embaçada, e com esse colírio vai melhorar, ou se não, com o óculos vai melhorar. Clareza é quando a gente tem ideia do que está acontecendo à nossa frente. A Bíblia está escrita de tal modo, ou de modo tal, que seus ensinamentos podem ser compreendidos por todos os leitores que o buscam, sejam eles crianças, adolescentes, jovens e adultos. A Bíblia é absolutamente clara em revelar o seu propósito maior, Jesus Cristo. Quando a gente está cego, a gente abre a Bíblia para começar a enxergar. A Bíblia, ela nos dá clareza, nos dá visão. Tá? O que é que João 5,39 diz? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Elas são as mesmas que testificam de mim. Por quê? Porque elas dão visão, elas esclarecem. Lembra quando o cego Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E Jesus, quando chegou e perguntou a ele o que ele queria, ele disse, que eu torne a ver. E Jesus vai lá e diz assim, a tua fé te salvou, a tua fé fez com que você retorne a ver. E aquele homem viu, aquele homem observou. Lembra daqueles outros 2 discípulos que foram caminhando com Jesus sem saber quem era Jesus, no caminho de Emaús, e num momento X, num momento especial, deu um start neles e foi como se aquela cegueira saísse e eles entendessem que quem estava do lado deles era Jesus Cristo. É isso que a Bíblia faz com você. Ela tira o tampão, ela tira a cegueira, ela faz com que você tenha a clareza das coisas, tá? Mas também agilidade. Olha o que Joel 3:11 diz, apressai-vos e vinde, todas as nações em redor, e ajuntai-vos, ó Yahvé, faz descer para lá os teus guerreiros, né? Não é tempo de perder tempo. Isaías 5:6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, porque quando você perde tempo, pai, quando você deixa de ser ágil para com seu filho, os outros, o mundo, a internet, as novelas, os filmes, outras pessoas estão sendo mais ágeis e estão alcançando o coração do seu filho. Tá bom? Qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego, queridos, é que o mundo no qual vivemos está passando por muitas e profundas mudanças. São ideias, são conceitos, são sistemas, são religiões, são comportamentos. Todos eles estão sendo alterados.
porém cremos na providência divina e sabemos que o Senhor Jesus está edificando a sua igreja e orientando as famílias. Desculpe, está faltando um S aí em famílias. Por isso, essas mudanças provocadas pelo relativismo moral, pelo avanço das tecnologias, pela internet e suas redes sociais, podem ser a oportunidade para alcançar os nossos filhos com o evangelho da salvação, tirando a venda do engano e da mentira, dando o verdadeiro entendimento de quem realmente nós somos, mostrando aos nossos filhos de maneira clara o plano de Deus para a família da aliança. Porque eu, querido, minha esposa e meus filhos fazemos parte da família da aliança. Você, seus filhos, fazem parte da família da aliança. Despertando-nos da letargia, acorda, levanta dessa cadeira, faz alguma coisa. Observa a oportunidade de comunicar o amor de Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Portanto, o mundo do seu filho pode até ser diferente do mundo quando você era criança. Mas é um mundo que tem o mesmo Deus, que tem a mesma palavra, que serviu de resposta para a nossa geração, que serviu de resposta para a geração antes da nossa geração, para uma geração antes da nossa geração, como servirá de resposta para essa geração e as gerações que virão após esta e essa após esta, porque a palavra de Deus sempre será atual, sempre será perene, sempre será atemporal, sempre será a resposta. Por isso, quer lidar com seu filho nessa nova concepção de mundo? Entenda que mundo é esse, mas foque nas Escrituras. As Escrituras são as respostas, ou é melhor, a resposta para toda essa situação que o seu filho vive hoje. Lá nela, nós encontramos resposta para tudo. Não é assim? E eu vou encerrar com o que diz. Não é assim o que Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 3? Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que a mulher, quando ele diz homem, é homem no sentido geral, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para o mundo que ele vive. Ou seja, para toda boa obra é para viver nesse mundo como Deus quer. Então, foca na palavra de Deus. Que o Senhor então nos abençoe, que o Senhor então nos guarde. Essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que não tenha picotado e espero que tenha sido bom para vocês, como foi bom para mim.